Eleições 2022. Bom, agora a gente acompanha como deve ficar a agenda dos candidatos ao governo com a repórter Beatriz Manfredini nesse comecinho de semana, depois de um final de semana, um sábado e domingo bem agitados. Essa segunda-feira deve ser mais calma para os candidatos, Beatriz? Olha, Adriana, os candidatos têm bastante compromisso nesta segunda-feira. Os 3 primeiros colocados nas pesquisas, Fernando Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcísio Gomes de Freitas, devem ficar aqui pela capital paulista e também pela região metropolitana. Olha, vamos às agendas. Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, ele começa o dia agora às 9h30 da manhã em uma palestra no Café de Pastores, na Igreja Plenitude Cristã, em Santo André, aqui no ABC Paulista. Depois, no início da tarde, ele concede uma entrevista e às 3h da tarde participa de uma sabatina na Fiesp, aqui na capital paulista, na Avenida Paulista. Já Rodrigo Garcia fica aqui também pela capital, começa o dia agora às 8h da manhã na ETEC Parque Belém. Por ali ele detalha o plano de governo para a expansão do ensino de tempo integral e também para a integração de jovens do médio integrado ao técnico para o ensino de jovens. Depois, às 10h da manhã, participa de uma sabatina em uma faculdade aqui na cidade de São Paulo e, ao 12h30, assina um documento com a Defensoria Pública e também a OAB, um documento aí para que prestem assistência jurídica para mulheres vítimas de violência no programa Casa da Mulher Paulistana. Fernando Haddad começa o dia às 11h da manhã em uma caminhada na Mboi Mirim. Depois, entre 13h e 4h da tarde, ele lança o programa de governo, né? Então dá uma entrevista coletiva sobre o plano de governo e também faz o ato de lançamento. O programa se chama Programa Vamos Juntos por São Paulo, o plano do PT, e às 7h da noite ele participa ao lado do candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, o ex-presidente Lula, de um evento do lançamento do livro O Brasil no Mundo, 8 anos do governo Lula, que vai acontecer no Memorial da América Latina. Vinícius Poit, do Novo, tem agendas internas. Às 10h da manhã participa de uma conversa sobre o cenário político atual e depois tem encontros com autoridades do partido. Adriana. Perfeito, a Jovem Pan vai acompanhar os candidatos de perto. Valeu, Beatriz, até já. Diogo Schelp, afinal não é hora de descansar, ao contrário, é hora dos candidatos acelerarem na campanha, não é? E como que está essa disputa pelo governo de São Paulo? Haddad segue, segundo as pesquisas, com alguma vantagem? Ele apresenta o plano do governo hoje. E Garcia e Tarcísio ainda parecem empatados? Às vezes, Tarcísio, em algumas pesquisas, abrindo uma leve vantagem também? Exatamente, Adriana. Na última pesquisa Datafolha, Tarcísio aumentou um pouco a sua vantagem em relação a Rodrigo Garcia, já que eles estavam em muitas pesquisas em empate técnico, mas nessa última pesquisa ele apresentou uma leve vantagem em relação aí a Rodrigo Garcia, estando em segundo lugar. A gente tem em São Paulo uma disputa interessante, é a disputa que talvez mais tente replicar em nível estadual a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro. Tanto que muitos integrantes do PT, entre alguns integrantes do PT, havia a defesa de que Haddad concentrasse seus esforços em alavancar a candidatura de Lula em São Paulo. Ele, no entanto, acredita que ele deve focar, sim, na própria candidatura e ter como prioridade a própria eleição ao Estado, dando, claro, sempre palanque ao ex-presidente Lula. E é o que vai acontecer hoje. Um dos eventos nos quais ele vai participar terá a presença do ex-presidente Lula. Então a gente vai ver com muita frequência, muito provavelmente até o fim do primeiro turno, pelo menos, essa combinação aí de agenda entre o que o candidato do Estado, né, do governo do Estado está fazendo e também o candidato à presidência. Da mesma forma, Tarcísio também está colando sua imagem fortemente à imagem do presidente Jair Bolsonaro, que o apoia aqui em São Paulo. Tanto que na semana passada ele só deu de fato pontapé inicial na sua campanha, com ida às ruas, encontro com apoiadores, na presença do presidente Jair Bolsonaro. Ele esperou a agenda do presidente Jair Bolsonaro coincidir aí com uma visita em São Paulo para dar esse pontapé inicial. E Rodrigo Garcia,
que se esforça para se tornar mais conhecido dos paulistas. Apesar dele ser governador, ele assumiu, obviamente, há pouco tempo, desde que João Dória deixou o cargo para aquela tentativa malfadada de concorrer à presidência, e ele também tem aí baixo conhecimento ainda do eleitorado, né, e dos paulistas em geral. Então ele vai se esforçar, esse é o grande desafio dele. Primeiro, para se apresentar como o verdadeiro candidato anti-PT, e segundo, para se tornar mais conhecido, tendo aí à sua disposição a máquina do Estado, já que ele está no comando do governo. Marcelo? Eu queria só confirmar, foi dito que está na agenda do Haddad hoje um encontro com pastores, é isso? Isso, na reportagem diz que sim. Eu achei curioso porque poucos minutos antes nós ouvimos o candidato do mesmo partido, do Haddad, o candidato a presidente, Lula, né, dizendo que não quer fazer campanha com base em religião, né? E aí, logo depois, a gente fica sabendo que está na agenda do candidato petista ao governo do Estado um encontro com pastores, né? Então, me parece aí uma certa incoerência. Mas acho que a tentativa é essa mesmo, né, de tornar os candidatos mais conhecidos. Nós temos uma situação curiosa no estado de São Paulo, de um candidato que é o governador do estado ser ainda relativamente desconhecido para uma grande parte da população, né? Temos também um outro candidato, que é o Tarcísio, né, que está se lançando aí pela primeira vez na disputa de um cargo eletivo e que também, até em função disso, não é tão conhecido assim pelo eleitorado de São Paulo, já que ele ocupava um cargo no primeiro escalão do governo federal, né? E temos aquele que é certamente o candidato mais conhecido da população paulista, que é o ex-prefeito da capital e ex-candidato a presidente da República, Haddad, né? Agora a gente precisa saber se isso representa para ele um ônus ou um bônus. Ainda está para ser visto isso. Olha, na semana passada a gente viu o Tarcísio muito bem no debate. Ele teve posições sobre segurança pública que reverberaram muito bem no meio policial, entre as pessoas que conhecem esse assunto. Mostrou currículo, mostrou competência, mostrou história, se mostrou muito bem articulado. Nós também entrevistamos o Rodrigo Garcia, fizemos uma sabatina. O Rodrigo é um político muito experiente, mas tem na frente dele esse desafio enorme de enfrentar a novidade que é Tarcísio de Freitas. Já o Haddad faltou a sabatina, o que passa uma impressão de que talvez ele ache que só tem a perder em discussões. O que é importante para o nosso espectador entender é o seguinte: agora as campanhas pisaram no acelerador. É aquela fase em que o candidato mal almoça, mal janta, ou almoça e janta dezenas de vezes. Ele é submetido a uma pressão, a um estresse, a um desespero que só aumenta a cada dia à medida que o dia da eleição se aproxima. Eles têm à sua disposição as tais pesquisas, que são um instrumento para que eles tenham uma ideia, mais ou menos, de como é que eles estão, mas a maior pesquisa é a realidade que eles encontram nas ruas. E dessa realidade é impossível fugir.